Bom, pessoal, bom vê-los aqui, bom ver a todos os amigos. Vamos lá, então, para nossa, nosso estudo de hoje. E o nosso estudo de hoje, então, nós estamos com Daniel 8, já avançando aqui, então, para este próximo capítulo de Daniel. Okay? Roger, como está meu sinal aí? Está tudo bem? Tranquilo? Tá ótimo, senhor, tá ótimo. Então, aqui. Então, nós continuamos nosso estudo de Daniel. E avançamos agora, então, para o capítulo 8. E aí nós vamos ter uma visão que trata de carneiro, bode, chifres e o santuário. E aqui nós avançamos um pouco mais no livro de Daniel. E tem algumas características interessantes nesse capítulo, a qual a gente vai procurar aí, tratar, aprofundar um pouco mais à medida que nós estudamos juntos o texto de Daniel, capítulo 8. Nós estamos aqui de volta. Esse capítulo aqui marca a volta ao hebraico. Lembra que desde o capítulo 2, verso 4, nós estamos no aramaico, o aramaico imperial, o aramaico da época que ocorreu desde Babilônia, antes de Babilônia mesmo, já no Império, ainda no Império Assírio, no 8º século, até final do 8º século, até o 2º século, até o 3º século, início do 2º século, antes da Era Comum. E agora a gente volta para o hebraico. Então aqui nós estamos numa língua mais confortável para todo, eu creio que a grande maioria aqui que conhece o hebraico trabalhar, não é? E, então nós estamos de volta ao texto hebraico. Hein? E aí nos diz, né? Bishnat Shalosh Lemalhut Belshazzar, né? Então no ano terceiro do reinado ou de Belsazar, aquele mesmo rei do capítulo 5. Nós estamos aqui só 2 anos depois da primeira visão de Daniel. Lembra, Daniel teve a sua visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Okay? Antes ele não tinha tido visão para ele mesmo, nós enfatizamos isso quando estudamos o capítulo 7. Ele tinha interpretado sonhos de 2 sonhos de Nabucodonosor, não é? O sonho da estátua, depois o sonho da árvore, que é ligado lá com o capítulo 4. Não é? Então, ele tinha já interpretado sonhos, tido sabedoria de Deus, ou uma luz da parte de Deus quanto aos significados do sonho do rei. Isso ele diz, sobretudo, no capítulo 2, não é? No capítulo 4 não faz essa menção, ele já interpreta direto. Não é? Mas ele mesmo nunca tinha tido um sonho, nunca tinha tido uma visão. Agora, né, já com seus 70 anos pelo menos, já bem, assim, bem adiantado nesse período da história do Império Babilônico, aí Daniel tem a sua primeira visão no primeiro ano, e agora do reinado de Belsazar, que é esse rei corregente com Nabonido, filho de Nabonido, que ficou reinando em Babilônia, enquanto o pai estava ausente ali da capital e fixou residência em Teimã, na Arábia. Hein? E, então, nós estamos agora no terceiro ano desse corregência do rei Belsazar, né? Então, Belsazar Meller, e Daniel tem uma visão, e aqui ele não está dormindo. Diz, Razon nir'a Elai, ani Daniel. Então, Acharei hanir a Elai baterrilá. Então, diz ali, ele teve uma visão que apareceu para ele, né? Ele não diz aqui que estava dormindo, no capítulo 7 ele estava dormindo, agora não, ele está acordado, mas ele tem essa visão acordado. Hein? Essa é a segunda visão que ele tem. A primeira foi em sonho, e agora eles têm essa visão acordado, e ele faz referência a essa visão anterior, né, que é a visão do capítulo 7. Então ele diz, depois daquela que eu tivera a princípio, ou seja, 2 anos antes. Nós estamos aqui no terceiro ano de Belsazar, a data é por volta de 551 ou 549 e 548 antes da Era Comum. Então, nós estamos aí neste período provável, a datação é um pouco incerta quanto a esse período
do reinado de Belsazar, mas são essas duas opções que geralmente é dada para este período deste rei ali no sexto século antes da Era Comum. Okay? Então, nós estamos aí. E Daniel, então, vai nos relatar esta visão que ele teve. E aí aparece a visão, então, ele diz, né, e eu vi Berrazon, na visão, vai ri bir oti, então eu estava ali, eis que eu estava vendo, não é? No meu ver, né? Eu estava vendo, e me pareceu ali que eu estava vendo que Vani Bexuxana Rabirá, ele estaria na cidadela de Xuxana, de Suzã, em português, hein? A cidadela fortificada, não é? Asher Be'eilam, Hamedina, o qual estava ali na província, no país do Eilão. Não, lembra, Daniel está em Babilônia, mas aqui na visão ele se vê em outro lugar, hein? Outro país, está no Eilão, e na cidade de Suzã, e onde eles estão ali, tem essa visão. E ele vê, então, ele diz, eu estava vendo Berrazon, na visão, Vani Haiti al-Uval Ulai. E eu estava ali, junto, próximo ao rio ou ao canal. Hein? O val ali pode ser rio ou canal, mas provavelmente mais um canal, chamado de água, né? Um curso de água, chamado Ulai. E ali estava, tendo essa visão, estava ali ao lado ali, deste rio ou deste canal, próximo ali à cidade, na cidade de Suzã, na província do Eilão. Então você vê que Daniel se vê deslocado do lugar geográfico onde ele estava. Ele estava em Babilônia, mas na visão ele se vê ali em outro país, no Eilão, em outra cidade, na cidade de Suzã, e se viu ali como estando fisicamente, na visão ele parecia que ele estava, não é? Ali junto ao canal do rio ali, Ulai. Okay? Então, esse é o início da descrição. E quando ele diz, eu levanto os olhos, vê Sainai. E ele vê, e eu vejo, Vechine Ail Errad. E eu vejo, então, um carneiro, Omed Lefnei Alval, que estava de pé ali, diante do rio. Né? Então, Velo Keranaima. E ele tinha 2 chifres, este carneiro. Verhakeranaima Gevorot. E os chifres eram fortes, eram grandes. Ve'ahat Hagevorah, Hagevoah, e uma era alta, mais alta, não é? Um dos chifres era mais alto, Mim Hashenit, que o segundo. Ve'hagevoah Olaba Aharona. E esta que era mais alta, ela subiu por último, diz ali. Então, nós temos essa visão, este carneiro com 2 chifres grandes, e o chifre maior, ele tinha aparecido por último, segundo ele tinha visto lá na visão. Ele continua dizendo, Veraiti et ha'ail, então eu vi ali o carneiro, Menaguer, então ali dando chifradas, né, carregando marradas, e Amá, então ali para a direita, para o ocidente, ali Vetzafona, para o norte, Venegba, e para o sul, Vechol Hayot, e nenhum animal, Lo Yamdu Lefanav, e nenhum animal podia ficar de pé diante dele, resistir diante das marradas ou das chifradas ali deste carneiro. Ve'en Matsil Meiador, e não havia ninguém que podia livrar da mão dele, do poder deste carneiro. Ve'asak Hirtsono, que ele fez e fazia segundo a vontade dele, Ve'igdil, e ele crescia, e se engrandecia. Então, aí está este carneiro poderoso, dando marradas, dando chifradas para a direção do ocidente, do norte e do sul, e vencendo todos os animais diante dele, e ninguém podia livrar ninguém, qualquer um, do poder deste animal. E ele segue, então, nessa visão, diz que olhando, e então, Veani Ait Mevini, eu estava tentando entender o que era isto, não é?
Veine Sefir Haizim Bamimarav. E aí, eis então que um bode peludo, né, ou um bode macho, né, um bode macho ali, veio da região aí do Ocidente, Alpenei Rola Aretz, sobre a face de toda a terra, vem Nogueia Vaaretz. E ele não tocava no chão, okay? Na terra. Yatsepir, Kerem Hazut, e este bode tinha um grande chifre, Benenav. E tinha um grande chifre entre os seus olhos. Okay? Aí diz, na continuação dessa visão, Veiavô ad Aio, né? Então ele veio até o carneiro, Baal, que era Naim, que tinha os dois chifres grandes, né? os dois chifres, Asheraí, Teomed Lefnei ao Baal, o qual eu vi de pé diante ali do canal, do rio, Vayaratz, e correu Elav Bahamat Korro, e ele correu até ele na fúria do seu poder, né? Com todo o seu furioso poder, aí diz a tradução aqui. Então, e diz, seguindo a leitura, diz que Ureitiv, e eu estava vendo, né, Magia Etzel Ha'ayo, então, e chegou até do lado ali do carneiro, Va Itmarmar, e ele estava ali enfurecido, Elav, muito altamente furioso, Vayar Et Ha'ayo, então, e ele feriu o carneiro, Vai Shaber, e quebrou Et Shitei Keranav, e quebrou os dois chifres dele, Velo Ayahoar Ba'ayo Lamod Lefanav. E não teve, então, aí forças no carneiro para poder resistir ou ficar de pé diante dele, que é do bode. Né? Vayashlichehu Artsá, e ele o lançou por terra, então o bode lançou o carneiro por terra, Vair Messerro, e o pisoteou, né? Velo Ayamatsil La'ayo Meiadão. E não tinha quem o resgatasse, então, o carneiro do poder ali, ou das mãos do bode, tem no poder dele. Segue, então, a visão, dizendo que o Sefiraizim, então, ali, e este bode macho, então, Igdil Admeod, cresceu muito, o Reatzmo, e na sua força, no seu poder, Nishberá Akeren Hagedolá, foi quebrado o chifre grande, Vetalena Hazut Arbatateia. E aí subiu 4 outras fortes também no lugar dela. Le Arba Ruchot Hashamayim, para os 4 ventos do céu, para as 4 direções do compasso. Okay? Aí, norte, sul, leste, oeste. E aí continua a visão, Daniel descrevendo a visão, e diz, o Mim Ahat Mehem, e de um deles, Yatsá Kerem Ahat, saiu um chifre Metseirá, de pequeninez ou pequeno, ainda jovem ainda. Vetigdal Yeter El Hanegev, e cresceu de maneiras cresceu muito em direção ao sul, El Hamizrah, em direção ao oriente, Ve'el Hatsevi, em direção à terra gloriosa. Okay? E diz, Vatigdal at Tsevar Shamaim, e ela cresceu, essa ponta, esse chifre, não é? Em hebraico, o chifre é feminino, viu? Então, a gente vê sempre as formas femininas, ou querem, né? Vetigdal at Tsevar Shamaim, a gente traduz para o masculino chifre, mas em hebraico seria a ponta, ou a chifre, né? Mas seria feminino. Aí cresceu até os exércitos dos céus, Vatafpel, Artsá, Mimatsavá, ou Mimakohavim, Vetir Mesema. E ele então fez cair por terra, lançou por terra do exército, desse exército dos céus, das estrelas, e os pisoteou. Ad Sar Hatzavá e Gidil. E até o príncipe do exército ele se engrandeceu. E Mimeno Huram, e dele então ele tirou a Tamid, o contínuo, Vehushlar Mehom Mikodsho, e daí também lançou ali, deitou, jogou
ali abaixo, o lugar do seu santuário. Hein? E diz depois, Vetsavat natem al-Hatamid faixa, e o exército foi entregue, né, junto ali com o contínuo por causa das transgressões. Vatashler emet atzah, e ele lançou por terra a verdade, veastá, vehitzliha, e ele então fez e prosperou. Hein? Este chifre pequeno. E aí continua a visão dizendo, Vaishma echad kadosh medaber, e eu ouvi a um santo, um ser santo falando, Vayomer echad kadosh lapalmoni hamedaber, e ouvi outro ser santo falando aquele, e falou, né, e outro ser santo falou aquele que falava, né, que estava falando. Aí faz uma pergunta. Ad matai reazon atamid virapesha shomem. Até quando a visão do contínuo e da rebelião, ali, a transgressão assoladora, hein? A shomem. Tet vekodesh vetzavá mirmas. Para ser entregue, hein? Ser entregue tanto o santuário e o exército, hein, e serem pisados. Hein? Então, a fim de ser entregue o santuário e o exército para serem pisados. Hein? E aí a resposta vem, Vaiomer Elai, e ele me disse, e quem disse aqui é o outro ser que falava, a quem foi feita a pergunta. Ad erev boker alpaim veshalosh meot. Aí diz até manhã, tardes e manhã, 2.300. Venitzdak Kodesh. E o santuário será justificado ou purificado. Sim? Então, ali, esta é a visão. E aqui termina a descrição da visão. Sim? Daí nós passamos para a interpretação. Então, Daniel descreve a visão, como na maioria dos relatos de visão que ele sempre descreve a visão e depois passa para a parte de interpretação da visão. E aí, nós vamos agora, então, lidar com essa parte do estudo na interpretação e daí, sem dúvida, ali vocês aí que estão nos acompanhando, se alguma pergunta ficar, alguma coisa não estiver claro, aí, por favor, aí, dirijam a pergunta aí, viu, Roger? Quem que está aí recebendo hoje, Roger? O Mauro está recebendo, mas aqui já mandaram aqui que, como a gente foi fazendo de pedacinho traduzindo, eles perderam, às vezes, o todo, assim, da visão, assim. Ah, tá. Entendeu? Ai, é verdade. Então, vamos aqui ler em português, então, aqui. Vai ser uma boa observação ali. Okay? Então, ali... Vamos lá, então? Então, vai, ó. A visão, então, ali diz... Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão. Está na província de Elão e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Daí então diz, vi o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Aí, estava eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode, então, dirigiu seu carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele.
O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu, aos 4 cantos do céu, em 4 direções do compasso. De um dos chifres, diz o texto aqui, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Aqui eu estou usando uma tradução, e coloquei a tradução aqui. Ela é um pouco interpretativa aqui, porque no texto diz lá, de um deles saiu o chifre pequeno, não de um dos chifres, tá? Então, de um deles. Vou até corrigir aqui para não deixar alguma dúvida com respeito a isto aí. De um deles. Opa, okay. De um deles. Então, de um deles, para ser mais fiel aqui ao texto em si. Então, voltando lá, aqui, continuando a nossa leitura. Então, de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Cresceu até atingir o céu, o exército dos céus, alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Okay? Diz, o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será justificado ou purificado. A expressão Nitzdak aqui tem uma discussão que nós vamos ver aí quanto à sua tradução, melhor tradução. E aí termina a descrição da visão e partimos para a interpretação. Roger, verifiquem se por acaso agora ficou claro aí a sequência com todo mundo. A visão agora está ok. A gente se empolgou tanto com a mudança para o hebraico aqui, que assim, vamos lá no hebraico, né? E daí, e acabou ficando hebraico português e mais difícil, às vezes, para entender do que só na leitura de uma língua só, né? Então, tá bom. Então, se todo mundo está ok aqui, então marque qualquer pergunta ou dúvida e envie aí para o Maurão ou para o Roger, para que a gente possa, depois, no final, aí, dialogar sobre isso aí, ok? Então, continuando, interpretação, então. Aí diz lá, começa a interpretação, hein? E ele diz ali, eu estava vendo, vai ribir oti, ani Daniel, eu, Daniel, então eu estava vendo, et rerazon, estando ali a visão, eu estava vendo essa visão, né, tido essa visão, e daí, avaksha vina. E eu procurei, então, eu tinha interesse, procurei entender, compreensão. Então, eu procurei compreendê-la, procurei entender essa visão. Veine omed lenegidi kemae gaver. E eis que diante de mim estava alguém ali com uma aparência de um homem. De um homem no sentido aqui, gaver seria o homem, não ser humano em si, geral, mas com a aparência de um homem, sexo masculino, gaver, a aparência de um homem. Okay? E interessante esse aspecto aqui, nós abordarmos um pouquinho mais adiante ali. E depois ele continua. Vaeshma, e eu ouvi, Kol Adam Ben Ulai. E eu ouvi a voz de um homem, e agora, ao invés de usar a palavra Gaver, o Gever, o Gever aqui, como usado antes, ele usa a palavra Adam. Eu ouvi a voz de um homem, ou a voz humana, Ben Ulai. Estava ali Ulai, o rio. Então, essa voz veio lá do rio. Okay? Vaikra Vaiomer. E ele clamou, ele gritou, né? E disse, Gabriel, Haven lehalas et hamaré. Então, essa voz que vem de entre o rio, de cima lá dos rios ali, ele dá uma ordem
para um ser chamado Gabriel. E pede que Gabriel, então, dá a entender a este a visão. Então, ali ajuda aí o Daniel a compreender a visão. Então, vem essa ordem de um outro ser. Então, nós temos um ser que ele vê, com a aparência de um Gever, hein? De um homem, um jovem, forte ali, não é? E ele olha, do rio vem uma voz de outro ser que dá esta ordem para que este ser chamado Gabriel desse a entender a visão ao profeta Daniel. E aí diz, hein? E ele veio, hein? Vaiavô etzel omdi, e ele veio até onde estava de pé, o lugar onde estava de pé. Hein? O vevoo nivati. E quando ele veio, eu fiquei com medo, eu temi. Hein? Ve epilá, e eu caí alpanav, eu caí sobre a minha face. Aí diz que então aproximou-se o Gabriel, né, na sequência do texto, até onde estava o profeta Daniel, e quando ele se aproximou, Daniel teve medo, fiquei amedrontado, e diz então, e eu caí por terra, caí por sobre a minha face. Prostrei-me ali, rosto, hein, sobre a minha face. Aqui, prostrei-me com o rosto em terra. E aí disse, Vaiomer Elai, e ele disse para mim, Raven Ben Adam. E ele disse, entende, filho do homem, que le et ketz e razona, porque para o tempo do fim é a visão. Então aqui, ele ouve essa voz, então, falando para ele entender, porque esta visão que ele tinha visto se referia ao tempo do fim. Tá? Então, aí segue dizendo o texto, e quando ele falou comigo, hein, ou falava ele comigo, hein, então, o vedabro e mi, aqui no hebraico dá mais a ideia de quando ele falou comigo, não que ele falava. Né? Nirdamti, eu perdi os sentidos, alpanaim artsa. Eu então desmaiei ali, perdi os sentidos, adormecides ali, caí sem sentidos, com o rosto por terra. Hein? Vai Gabi, e ele me tocou, no entanto, vai Amidene, e ele me fez ficar de pé, Al-Omidi, sobre o lugar onde estava, lá, minha parte, né? Vai Omer Inene, e ele diz, eis, Modiacha, eu te farei saber, et asher ie baharit hazama. Ele diz, eu te farei saber, então, o que há de acontecer no último tempo da ira, né? Ou no final desse período chamado da ira, que le moed ketz, porque isto se refere ao tempo do fim, ao tempo determinado do fim ali. Então, estas primeiras partes aqui, nós temos algumas considerações quanto a esses versos. Primeira coisa é entender quem é quem nos versos de Daniel 8, 15 a 19. O texto é traduzido assim, parece que a gente visualiza bem claro, mas é interessante ver que provavelmente nós teríamos aqui de prestar atenção a quem faz o quê e quem fala o quê. Quando nós olhamos esse texto, nessa parte aqui que começa a explicação, Daniel tem, na visão, ele vê essa interação com dois seres celestiais. Então nós temos ali três personagens que interagem entre si ali durante a visão. O primeiro personagem é o profeta Daniel, e aparece claramente na Bíblia, no texto, usando a própria referência, ele diz, não é? Quando ao ver eu, Daniel, ele faciona eu, Daniel, não é? Ele coloca lá o pronome hebraico, Ani Daniel, os verbos estão na primeira pessoa do singular, hein? Como tanto ali o infinitivo, bir, otino, no reoti, não é? No meu ver, ao ver, não é? Avaksha, eu procurei, hein? Vinar, então, os verbos da primeira pessoa, a própria referência, Daniel enfatiza a sua pessoa ali, Ani Daniel. Então, Daniel é um dos personagens que estão ali interagindo no texto. Isso vai aparecer através, várias vezes, não é? Tanto aí no verso 15, com a referência a si mesmo, eu, Daniel,
os verbos na primeira pessoa. No verbo 18, continua os verbos na primeira pessoa. E ouvir, vai eshma. Depois aparece alguém falando acerca dele, dá a entender a este, Havenele Halas. Então, ali, dá a entender a este. Tudo isso é referência a Daniel, que continua, né? Ele veio até o lugar onde eu estava, e quando ele veio, eu temi, e caí sobre as minhas faces. Então, usa sempre a primeira pessoa, continua no verso 17, não é? Ele me disse a mim, Vaiomerlai, e depois, quando ele falou comigo, não é? No verso 18, ele diz, eu perdi os sentidos e caí com o rosto em terra, e ele me tocou, e me colocou sobre de pé novamente onde estava. Ele me disse, eis que eu te farei saber. Então, referências claras a um dos personagens é Daniel. E com ele não há muitas dificuldades de identificar ali no texto que nós estamos lendo. O outro segundo ser que está ali é um ser chamado Gabriel. E a primeira vez que aparece na Bíblia a referência a este ser. Tá? Ele vai ser um ser bem famoso depois em toda a tradição judaica e cristã, não é? Mas é a primeira vez que aparece Gabriel. Gabriel é muito ligado ao texto de Daniel. Então é interessante isso, porque é no texto de Daniel que este ser angélico celestial é introduzido e dá o nome dele. E provavelmente ele é o ser que aparece próximo dele, que aparece no verso 15, diz lá, eis que me apresentou diante uma aparência de homem. Mas aqui coloca a palavra homem, mas o texto em si, com essa palavra homem, usa a palavra gever. Hein? Então, Rine omed lenegdi, e eis que diante de mim, ou próximo a mim, que mae gaver, ou alguém com aparência de gever, de um homem jovem, um homem, né, sexo masculino, mas assim, esta ênfase nessa palavra gever. E é interessante por quê? Porque na sequência do texto, o nome deste ser é Gavriel, hein? Gavriel, que é composto exatamente da palavra Gever. Hein? O nome do ser é Gabriel, e esse Gavr aí é a palavra Gever, onde diz que o valente aqui, não é? O meu valente é Deus. Então, aparentemente, este ser que estava próximo de Daniel, que vai até próximo dele para explicar, é este ser com essa aparência de Gever, de um homem forte, jovem, valente. Hein? Traz essa conotação a palavra Gever em si, hein? No contexto bíblico. Hoje, Gever é usado simplesmente para um ser humano do sexo masculino no hebraico moderno, mas no hebraico bíblico, além dessa conotação, tem a conotação de jovem, forte, valente, né? O Gever, Geborim, o Gibor, não é? Está ligado com Gever também, é alguém que tem força, né? Forte, toda a saúde, né? Toda a força da sua vida. Tá? Então, é este ser com aparência de homem, de Gever, seria provavelmente este ser, Gabriel, está próximo do profeta. E ele vem até o profeta e toca no profeta. Nos diz, veio para perto onde eu estava, ao chegar, eu fiquei amedrontado, prostrei-me rosto em terra. Não é? Ele fica com temor deste ser que ele vê pela primeira vez na vida dele, não é? E continua dizendo, e ele me tocou e me fez ficar de pé, e me disse, eis que te farei aqui saber o que há de acontecer no final dos tempos da ira, aí, porque esta visão ela se refere ao tempo determinado do fim. Então, aqui nós temos esse segundo ser que interage ali, que é o ser chamado Gabriel. Okay? E este ser interage fisicamente, inclusive, com Daniel, porque ele toca em Daniel, ele se aproxima de Daniel, e ele é que vai interpretar a visão para Daniel. Tá? E o terceiro ser que aparece na visão é um ser com voz de homem, ele é identificado simplesmente assim, um ser com voz de homem, que está sobre o rio, sobre o canal do Ulai, o que está entre as margens do Ulai, não é? E que dá ordem e comanda a situação. E diz lá o texto, e ouvi a voz de homem de entre as margens do Ulai. Vaeshma koladam ben Ulai. Então, que veio entre as margens do Ulai, Vaikra Vaiomer, e ele gritou e disse, Gabriel, Haben lehalas,
et amaré. Então diz, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então este ser é um ser com autoridade, porque é ele que comanda o anjo, ou ser Gabriel, a fazer compreender a visão para Daniel. Então, ele que está no comando ali da situação. Então, nós temos esse terceiro ser, hein? E isso é interessante quando nós notamos isso daí, que existem algumas implicações interessantes quando vemos compreender esses três personagens interagindo. Okay? Os dois personagens celestiais, os dois seres, seriam provavelmente os seres santos, que a primeira observação que gostaríamos de fazer aqui, mencionados nos versos 13 e 14. Ele diz, ouvi um santo que falava, hein? E disse outro santo àquele que falava. Aí um outro santo, um outro ser santo, pergunta, até quando durará a visão do sacrifício da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, quando nós vamos aqui observar alguns paralelos diante, é provável que o primeiro santo, ser santo que falava, Vaeshma Errad Kadosh Medaber, este aí era o que tinha a voz como de homem, que estava entre as margens do Ulai. E o outro ser, que diz ali, Vaiomer Errad Kadosh Lepalmoni Hamedaber, e disse um outro ser santo àquele que estava falando, hein? Este é o Gabriel. Hein? E ele que faria a pergunta até quando durará a visão do sacrifício diário e da assolação desoladora, tá? A fim de serem pisados. E este outro ser santo que tinha a voz de homem é que dá a resposta direta para Daniel. É interessante, a pergunta é feita para ele, mas ele responde para Daniel e diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será justificado ou purificado. Okay? Então, este seria o ser que estava entre as margens do Ulai. Por que isto? Por que a gente vê esta observação de que seria este ser que fala e que dá esta resposta? Quando nós notamos no livro de Daniel, os outros capítulos de Daniel, principalmente o capítulo 10 a 12, nós de novo temos uma visão muito parecida com a visão do capítulo 8. Lembra? Nós tínhamos um ser aqui, com voz de homem, que estava sobre o rio Ulai, ou entre as margens do Ulai, e que comandava. E parece ser o mesmo ser, mesma coisa descrita na visão de Daniel 10 a 12, uma visão que é a última visão do nosso estudo. Okay? Lá Daniel vê um ser com aparência humana, este ser está sobre as águas do rio, de um rio, que agora é o rio Tigre. Okay? Este ser é semelhante na sua descrição ao ser celestial com aparência humana vista por Ezequiel. Se a gente vai e descreve, estuda as características desse ser em Gabriel 10, que nós vamos fazer, é semelhante ao ser descrito em Ezequiel capítulo 1, na visão ali do trono celestial carregado por querubins, a famosa Merkavá, dentro da tradição judaica. E neste vê esses querubins carregando este trono com rodas, um trono extraordinário, e sobre ele um ser parecido com um ser humano que se senta sobre ele, e este ser é descrito da mesma maneira como é descrito em Daniel 10. Só que em Daniel 10, ele está simplesmente sobre as margens do rio Tigre, sobre o rio Tigre. Hein? Depois nós notamos também que, ao falar este ser lá de Daniel 10, o profeta e também Ezequiel, o profeta geralmente perde os sentidos. Lembra que o Daniel também perdeu os sentidos, diz, quando ele falou comigo, eu perdi os sentidos. Okay? O profeta precisa ser fortalecido de forma sobrenatural para poder continuar o seu envolvimento na missão. Isso acontece também com Daniel. Aqui é Gabriel quem fortalece, ali diz que ali se toca um dos seres santos que também acompanham este ser com aparência humana, no capítulo 10, vai necessitar fortalecer o profeta. E em Ezequiel diz que o Espírito do Eterno foi que fortaleceu o profeta. Mas todos os dois, ao ouvirem ele falar, perdem os sentidos e caem rosto em terra. Okay? E este ser com aparência de homem é quem declara os tempos determinados de juízo e restauração, em resposta a uma pergunta levantada
por outros seres celestiais. E nós vemos isso lá em Daniel 12. Este ser que é descrito no capítulo 10, eles vão fazer uma pergunta semelhante à pergunta de Daniel 8,13. Até quando? Usa a mesma expressão, ad matai, até quando? Vai acontecer a transgressão assoladora. Refere-se ao mesmo poder. E faz a pergunta, e ele vai responder também com um período de tempo. E você tem um paralelo muito próximo. Então, esse paralelismo entre textos de Daniel e também o paralelismo dos textos de Daniel com Ezequiel faz entender que este ser que falava com voz de homem é quem fala com o profeta Daniel, e ele pede os sentidos. Isso é interessante, porque no texto, na tradução, parece que é Gabriel quem fala, o anjo, ao chegar perto, Daniel tem medo. Aí o anjo fala, ele pede sentidos, mas provavelmente não é. No texto deveria seria compreendido que quem fala e o profeta pede os sentidos é o ser que estava entre as margens do rio. Enquanto que Gabriel, então, vai tocar nele para poder fortalecê-lo e depois lhe dar as explicações sobre a visão. Assim, lá em Daniel 8, 16 a 19, nós poderíamos, assim, identificando os personagens que estão em ação ali, nós teríamos o seguinte: isso aqui é algo interessante ao nós notarmos esse paralelismo para poder entender ali quem é quem e quem faz o quê nestes versos de Daniel. Então ele diz lá: ouvi uma voz de um homem de entre as margens do Lai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Hein? Veio, aqui no caso, Gabriel, pois para perto de onde eu estava, hein? Ao chegar ele, fiquei amedrontado e postrei-me com o rosto em terra. Hein? Então, a reação de medo aqui veio por aproximar-se do Gabriel. Ele fica com medo. Mas nós vamos ver no texto bíblico, em todo o livro de Daniel, e também e os outros profetas ali, quando um ser angélico interage com o profeta, ele pode ter medo, ele pode ficar etc., mas ele não tem a reação de desmaiar, perder os sentidos. A única vez que o profeta desmaia ou perde os sentidos é quando ele é confrontado com este ser extraordinário que aparece lá em Ezequiel, em Daniel 10, e provavelmente é o ser que falava com a voz de homem de entre as margens do Lai. E diz ali: e ele, o ser com voz de homem, me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E aí diz: e ao falar ele, o ser com a voz de homem, que falar comigo, caí sem sentidos, rosto em terra, semelhante às outras visões no capítulo 10 e 12 e também em Ezequiel. Este ser com aparência humana, não é? Ele fala e ele que comanda tudo. E quando ele fala, o profeta perde o sentido. E depois ele diz: ele, no caso aqui é Gabriel, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar que eu me achava e disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Okay? Isso aqui é um ponto interessante, curioso, que eu queria compartilhar com vocês, porque como o texto hebraico usa simplesmente os verbos, não é, na terceira pessoa, sem indicar quem fazia o quê, e nós estamos aqui com 3 personagens que atuando, e 2 aqui estão na terceira pessoa, que é Gabriel ou o ser com voz de homem. A gente parece que a tradução parece que tudo foi feito por Gabriel, mas provavelmente não. Quem fala e o profeta perde o sentido é o ser que deu a ordem a Gabriel e que depois fala com ele, entende, isso dá a entender, etc., né? Mas fala com ele lá, essa visão, entende, filho do homem, pois a visão é com respeito ao tempo do fim, e quando esse ser fala, Daniel perde os sentidos, como perdeu os sentidos lá no capítulo 10, e como Ezequiel perdeu os sentidos também, quando esse tipo de ser que é descrito no texto profético fala, e o ser humano tem essa reação de desmaiar e perder os seus sentidos. Tá? Então, aqui um pequeno detalhe, uma sugestão de leitura do texto a partir do paralelo com o capítulo 10 a 12 e também com
o capítulo de Ezequiel. Tá? E este mesmo ser que declara esta profecia de tempo das 2.300 tardes e manhãs. Né? E ele quem fala declarando em geral, ele não fala por profeta, ele fala em geral. Mas quando ele fala com o profeta tem esta reação. Ok? Então, esta é a primeira. Se ficou alguma dúvida aí, por favor, faça alguma observação, se precisa de algum esclarecimento a mais. Tá? Depois, então, vem a interpretação. Ele diz, Verraaio Asheraíta, e aí começa, o Gabriel continua agora a interpretação, dando a interpretação do texto. Né? O carneiro com os dois que você viu, né? que era dono, senhor de 2 chifres, né? Aquele carneiro com 2 chifres que viste, diz claramente, diretamente, Malrei, Madai, Ufarás. São os reis da Média e da Pérsia. Então, ele diz, este animal, carneiro com 2 chifres grandes, não é? Estes são os reis da Média e da Pérsia. E você, aqui, claramente, nós temos aqui um mapa do Império Medo-Persa, não é? Desde o início das conquistas, quer dizer, você tem aqui no verdinho, aqui, Perses, é a Pérsia. Aqui é a terra original dos persas, de Ciro o Grande, que depois vai conquistar, né? Vai ser um dos grandes conquistadores da antiguidade. Em 550, ele já vai conquistar toda essa parte que parece em roxo aqui, que seria o Império Parta, e indo até a fronteira ali com a Índia, praticamente aqui na região dos montes ali do Hindu Kush, ali, não é? Das montanhas que separam ali com a Índia, mas aí vai conquistar a Média, não é? Vai conquistar aqui o que seria hoje a Armênia, Capadócia, então a região da Armênia, Capadócia, tudo isso ele conquistou no ano de 550, Ciro o Grande. Tá? Depois disso, ele, em 547, antes da Era Comum, ele vai conquistar a ponta aqui, que está marrom, que é a Lídia e a Frígia. Tá? Então, é a segunda grande conquista territorial que ele vai fazer. E depois a parte aqui desse verde mais claro, que é Babilônia, o Império Babilônio. Isso daí, então, em 530 e aí 938 ele conquista essa região. Tá? Posteriormente, os reis que seguem, como Cambises, irá conquistar a região do Egito e da Líbia, o amarelo, e posteriormente Xerxes I irá conquistar uma parte aqui da Europa, a região da Trácia, próximo aqui a Macedônia, ao norte da Grécia. E aí se torna o grande império Medo-Persa, se estendendo da ponta da Europa até a região da fronteira com a Índia. E aí a região aqui do mar aqui de Aral, não é? E o mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso, até o Egito e a Líbia para o sul ali. Se tornando até então o maior império da época. Se nós aqui, as datas que eu estou colocando aqui, alguns de vocês já estudaram a profecia, muitos colocam as datas do início da queda do Império Babilônico, do Império anterior, até a queda deste império. Eu coloquei as datas aqui do início das conquistas, 550, quando Ciro começa a conquistar toda essa região grande, que está aí nessa cor meio roxa, arrochada aí, né? Até a queda do Império em 331, quando então Alexandre o Grande vai conquistar o Império Persa para si. Hein? Então está ali. O texto lá diz que ele dava marradas e ninguém podia resistir. E realmente você vai ver quantos povos e quantas regiões se submeteram ao Império Medo-Persa, okay? O Império Persa. Eles realmente foram grandes conquistadores da antiguidade. E agora o curioso é que ele diz que tinha um chifre, os 2 chifres eram grandes, mas o chifre maior subiu por último. E realmente, quando você estuda o contexto da história medo-persa, a Média era o país mais importante. E a Pérsia era submissa à Média. Hein? A Média, juntamente com Babilônia e o Elão, eles foram e derrotaram o Império Assírio, conquistaram Nínive.
e depois se tornaram reinos separados, não é? Mas vai levantar Ciro, e vai conquistar ali, não somente tomar o poder ali, reinar na Pérsia, mas ele vai conquistar o reino do seu avô, né, materno, a Média, vai unir os dois e depois vai rapidamente conquistando grandes regiões geográficas e ninguém podia resistir. E este chifre, este poder que é o persa, que aparece depois, se torna muito maior que a Média, e a Média vai desaparecer na história no final, vai se tornar simplesmente o Império Persa. Ele vai dominar e vai se impor, e, portanto, é curioso que a profecia diz esse detalhe, não é? Eles são poderosos, conquistam bastante, mas o mais poderoso do chifre, ele surge depois, mas ele cresce muito mais e se torna dominante, né, neste reino, neste império. Okay? Na sequência, então, ele diz que ele vê o bode, e ele diz, então, mas o bode peludo, e o bode peludo é o rei da Grécia. O rei, lembra que rei e reino aqui é usado de forma semelhante, sinônima. E o chifre grande, entre os olhos, é o primeiro rei. Então, esse bode peludo representa a Grécia, e o grande chifre que ele tinha entre os olhos era o primeiro rei. Hein? Então, ele diz lá, Hatsafir Hashair, então bode peludo, Meler Yavan, é o rei da Grécia, a Kerem, a Gedolá, a Sherbenenav, então esta grande chifre que estava entre os seus olhos, o Ameler Harishon. Então ele é o primeiro rei. Hein? E nós sabemos aí que ele diz ali que ele corre, lembra que ele vai dizer lá que ele corre sobre a terra sem tocar no chão, aqui ele não dá esses detalhes, mas é curioso ver que a gente representa, como representam isso daí, não? Ele corre sobre a terra sem tocar no chão, é aquela ideia de rapidez que nós vimos para este poder que representa a Grécia, sempre presente na profecia, não é? Ele lá anteriormente no capítulo 7 é apresentado pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas. O leopardo já é rápido, com 4 asas ainda é, como nós brincamos lá, ele é turbinado. Então, e esse bode aqui, ele não corre, ele voa tão rápido. E representa este bode o poder da Grécia, que realmente fez um feito extraordinário, que é aquilo que aconteceu em décadas, que antes tinha sido já um feito extraordinário, né? Ciro conquistando o grande império e os outros reis depois dele, Alexandre o Grande vai conquistar isso em pouco mais de uma década. Em uma década de guerras, ele vai conquistar o império indo desde a Grécia, Macedônia, até a Índia, entrando na Índia, desde a região lá você lembra, você tem de ir combatendo com todo mundo aí, não é? Desde a região que seria hoje o sul da Rússia aí, até o Egito, né? E a Líbia, a região de Cirene. Então, realmente foi algo rápido, é ainda um dos grandes, vamos dizer assim, eventos militares da história humana, como que o indivíduo andando aí a cavalo, por terra, não é? Em uma década somente conquista uma região tão grande e tem grandes vitórias contra um império que era forte e poderoso, como a Pérsia, muitas vezes em batalhas com um exército maior e mais numeroso do que ele. Mas ele consegue essas grandes vitórias, é um efeito extraordinário da história humana, não é? E este é o grande chifre, ele realmente corre com a velocidade e tem domínio, lembra que ele vai ter domínio, um grande reino. E nós vemos aí este mapa do que Alexandre o Grande fez numa década somente. Aí vocês veem as rotas dele lá, por onde ele andou, andando por terra, as grandes batalhas que ele enfrentou ali, não é? E como ele foi conquistando toda essa região que vai desde a Macedônia, né? Hoje ali você teria isso daí lá ao sul na parte ali da Península dos Balcãs ali, a região que hoje estaria Iugoslávia, Hungria, etc., não é?
Você tem ali essa parte ali, também a Grécia, e hoje parte do Império, toda a Turquia foi conquistada aí por ele ali, né? Indo, atravessando todo o Oriente Médio, entrando aí em todos esses países aí, né? Afeganistão, Cazaquistão, Paquistão, tudo isso daí, não é? O Iraque, Irã e etc. Tudo isso ele conquistou, inclusive o Egito e a região do norte da África, indo até a região da Índia, né? Então ali você vê essa grande conquista de Alexandre o Grande. Mas ele sabe que com 33 anos, depois de pouco mais de uma década de guerra, ele vai morrer jovem ainda, na sua força, hein? Como diz a profecia, e o seu reino seria dividido entre entre 4 dos seus generais. Hein? E aí já dá as cores aqui, nós vamos ter isso mais detalhado no outro gráfico ali. Porque diz, a interpretação lá diz que Verhanishberet, e quando ter sido quebrado, Vetamodna Arba Tateia, e o levantar-se 4 no lugar dele, diz ali Arba Malhuyot, então os 4 reinos, Migoi, Yamudna, Yamodna Velo Berro, mas se levantarão, mas não com o poder dele, com a força dele. Então, este chifre foi quebrado, grande chifre, se levantou 4 no lugar dele, para deste povo, não é? Mas não com a força igual a que tinha este primeiro rei. E realmente nós vemos isso. Depois da morte de Alexandre, no ano 323, Alexandre e o reino dele, então, vão começar uma guerra entre os principais generais dele. Eles vão matar no mesmo ano o único filho que Alexandre tinha, seria o descendente dele. Eles o matarão e vão tomar o poder, e será dividido, então, o território que ele conquistou entre, primeiramente, 4 dos seus generais. Hein? E aí você vê, nessa parte meio amarela, então ficou com o general Seleuco, que vai dar a dinastia dos Seleucidas, hein? Que vai, então, parte da Turquia, toda a região do Oriente Médio, aqui a partir da Síria, e até a região ali da divisa com a Índia, e todos esses países seriam o Império Seleucida, com Seleuco, então, sendo o que dominou sobre esta região. Okay? Na parte sul, aqui meio roxo, meio azul, não é, onde está o Egito, você tem, então, o general, então, Ptolomeu, que vai dominar a região do Egito, a região extremamente próspera nesta época, não é era, vamos dizer assim, era a região desejada por todo mundo, pela prosperidade que tinha o Egito. Ptolomeu vai se estabelecer ali e estabelecer, então, a linha dos Ptolomeus, que vão dominar. E a região onde está Israel seria uma disputa entre os 2 Seleucidas e Ptolomeus, uma hora nas mãos de um, na outra hora na mão de outro. Okay? Mas ali, sobretudo, o Egito, uma parte sul da Turquia aqui, a região chamada Cilícia, e estaria também sob o domínio de Ptolomeu. Depois nós teríamos, então, a região ali da ponta da Turquia, o norte da Turquia, e a região da Trácia, ali nos Balcãs, ali, hoje seria a ponta ali hoje, dos países que estão ali, nessa região ali, pedaço da Turquia hoje, Hungria, etc., não é? Que seria, então, com Lisímaco, o outro general. Hein? E a Macedônia e a Grécia ficou, então, com o general Cassandro. Hein? Seriam os 4 grandes generais dividindo o reino, mas depois disso vão continuar guerras ainda, vão ser reduzidas a 3, mas na divisão, foi essa divisão que ocorreu depois de 40 anos de guerra entre eles para dividir aí o império de Alexandre entre esses 4 generais. Mas nenhum deles chegou a ter o poder e a potência que teve Alexandre o Grande. O reino foi dividido em 4, como nós vemos aí na história. Hein? Então, realmente, como diz, apresentou a profecia, a gente vê ali esta cumprimento ali. Tá? E o chifre pequeno de Daniel 8? Hein? Como é que ele interpreta? Bom, isto será
tema do nosso próximo estudo, porque aqui nós temos de trabalhar com bastante detalhes para entender este poder e o que ele faz, a sua obra, e também a profecia ligado com as 2.300 tardes e manhãs que aparece neste contexto deste livro. Ok? Ok, então estamos aqui. Roger, esse é o nosso estudo de hoje. Okay? Nós, é um capítulo extraordinário, okay? E, sem dúvida, nós vamos ver aqui alguns detalhes muito, muito interessantes na sequência do estudo. E, sobretudo, ali uma forte ênfase que nós vamos ver ali na questão do santuário. Toda a linguagem do capítulo evoca o foco no santuário. Ali vai falar do Tamid, ali vai falar do santuário, do local, ali vai falar de uma série de coisas ligadas ao santuário, não é? E as mesmas imagens usadas. Depois nós vamos ver aqui com você já uma propaganda, né? Isso aqui não é o spoiler ali, não é propagandazinha para o próximo estudo. Eu estou aqui orientando um trabalho de mestrado aqui de uma aluna, a Eloá Galvão, e ao trabalharmos juntos ali, ela está trabalhando exatamente em Daniel 8, e uma das descobertas da pesquisa que ela fez para o mestrado dela foi que o vocabulário usado ali em Daniel 8, tá? E nós vamos ver aqui várias palavras, os animais, referência a chifres, os verbos e etc., ocorrem unicamente numa unidade literária, ou seria num capítulo, nós chamaríamos também aqui de capítulo, para simplificar, não é? Somente em 2 lugares em toda o Tanar. E nós vamos ver isso no nosso próximo estudo, e que isto é juntos somente em 2 capítulos, que é Daniel 8 e Levítico 16, quando tem a lei do Yom Kippur. Então, isso é algo bem interessante e tem um impacto muito interessante sobre a compreensão deste capítulo. E ela não ocorre junto em nenhuma outra parte do Tanar, nem em outro capítulo da Torá, nem em outra parte do Tanar, mas somente em Daniel 8 e Levíticos 16. Mais especificamente as leis ligadas ao Yom Kippur. Tá? Isso é uma parte do nosso estudo, vamos ver ali, e acho isso interessantíssimo, e veremos ali que, enquanto Daniel 7 tinha um foco ligado à política, poderes militares, eventos militares, não é? Daniel 8 vai estar muito ligado à questão do santuário e todas ideias, ideologias ligadas ao santuário. Isso é algo que vamos explorar ali, ver as implicações disso, porque tem implicações para a história da humanidade, para a história vamos dizer assim, do plano que Deus tem para toda a humanidade também, neste contexto. Isso aí, Roger. Então, paramos por aqui. Temos alguém, uns minutinhos aí para as perguntas, se ocorrerem ali. E, com alegria, poderemos esclarecer aquilo que for possível esclarecer. Se não for possível esclarecer da minha parte, aí o Roger está aí, Mauro, eles esclarecem o resto, aí outros mais ali, sem problema. Da minha parte, eu não tenho problema nenhum em dizer que se o senhor não esclarecer, eu vou só conseguir escurecer. Agora, quando o senhor falou, e o chifre pequeno? Esse vai ser o tema do nosso próximo estudo. Deu para ouvir o pensamento da galera. Deu para ouvir daqui, assim, lamentando. O Júlio Flores, ele fez uma pergunta aqui, um pouco mais técnica sobre o hebraico. Ele falou sobre o nome de uma das margens, que é o Ulai, que em hebraico significa talvez. É isso mesmo ou não tem nenhuma referência com o hebraico? Aqui não, essa aqui é o nome desse canal do rio, não a palavra Ulai em hebraico ali, tá? Vamos aqui também, vamos ao texto, né? Vamos ali ao texto aqui. Ok, tá? Ok, a parte ali. Ok, vamos lá no início, né?
Aqui está. Então, eis que eu estava às margens do canal do Ulai, hein? Eu não creio que aqui esteja a parte, não, viu? Vamos ver aqui alguns detalhes ali. Não sei se a gente poderia fazer essa conexão do Ulai com talvez aí. Tá? Às vezes a gente tem palavras que são homônimas, homógrafas, né? Mas são significados diferentes. Ok, só um momentozinho aqui para a gente confirmar, viu, Júlio? A sua pergunta aqui com mais propriedade. A palavra ela é escrita da mesma maneira, realmente, tá? Mas ela não são consideradas duas coisas distintas. Uma aí é o rio, que hoje é o moderno Karuma, que aparece ali, que existe na região que hoje pertence ao Irã, que era o antigo Elam, mas não é considerado academicamente como sendo a mesma palavra. Aí você tem no dicionário aqui, quando a gente vai aqui, não é? Lembra os nossos dicionários aqui? Nós temos aí dicionários autoritativos ali para... então, que nem nós vemos aqui. Lembra, palavras homônimas homógrafas existem em todas as línguas, que nem, por exemplo, nós temos a palavra manga em português, que pode ser a fruta ou pode ser manga de camisa, a manga de uma blusa, não é? E até em português ainda tem um terceiro sentido, que é o lugar onde se cria porcos, né? Uma manga. Então, você tem sempre esses eventos em toda a língua, mas só o fato de ser parecido não quer dizer que é a mesma coisa. E, às vezes, o pessoal comete muito erro ao não dar atenção a este fenômeno linguístico nas línguas, que é chamado os homônimos homógrafos. Então, palavras que se escrevem da mesma maneira, se pronunciam igual, mas são sentidos totalmente diferentes. Tá? Normalmente são considerados homônimos homógrafos aqui, e não sendo à margem do talvez. Aí a pessoa fica assim, não é? Daniel aqui está no foco de uma região geográfica, e ele quer falar a cidade de Suzã e o canal de rio que existe junto a ela, que este canal do rio Ulai é algo já atestado realmente, e não vai nessa direção ali, tá bom? Espero ter ajudado aí. Viu? Sim, ele agradeceu aqui, pergunta. ficou bem claro. Professor, eu tenho duas aqui. Bom, uma vem da mesma pessoa que perguntou a semana passada sobre aquela questão se haveria uma maldição sobre o estudo de Daniel. Ele pergunta aqui, essa visão, com foco nos dois bodes, que envolve o período persa e grego, qual foi, depois desse evento, o período da história que ela foi, se existiu algum período na história que ela foi muito estudado, esse documento, que ele foi muito estudado, né? Então, que pegaram essa profecia e estudaram muito e já fizeram as primeiras conexões, então, com o período persa e grego, se existe alguma documentação disso. E depois tem uma outra pergunta aqui, por que essa obsessão que o capítulo tem com chifres? Sim. Bom, primeiramente, sobre a questão de estudado, quando você vai, nós vamos aqui, você entra a própria literatura apocalíptica judaica e também os próprios empates que nós temos ali em outros meios, mostra a importância de Daniel. Tá? Você vai trabalhar muito sobre isso, Daniel vai ter um impacto muito grande, e nós que cremos no ponto de vista da datação como o segundo estudo bíblico, segundo a informação bíblica, o livro de Daniel sendo do 6º século, este livro vai ser um dos mais impactantes na literatura judaica posterior. Muitos deles vão tentar seguir, usá-lo, comentá-lo, imitá-lo. Ele vai criar toda uma geração
de literatura própria, tipo que nós chamamos de literatura apocalíptica. Hein? E no Novo Testamento você vê o próprio Novo Testamento, referência a Gabriel, começa até a própria narrativa do Novo Testamento. Aparece, quem que aparece? Que anjo que aparece? Gabriel. Né? Ao fazer isso, o Novo Testamento conecta com Daniel. Fala sobre a questão de tempos cumpridos. Ao nós lidarmos agora com Daniel 9, nós vamos ver aqui onde nós vamos mais trabalhar esse detalhe, para a pessoa ali ver a quantidade de material da época do Segundo Templo que trabalhava essa profecia, que está ligada com Daniel 8. Hein? As duas são bem interligadas. Tá? Daniel 9 vem como uma ajuda para compreender aquilo que está em Daniel 8. Tá? Então, você vai ver aqui, e isto já, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe nisto, nessa literatura que comenta, que trabalha Daniel, tá? Com isso daí, seja em Qumran, seja no meio dos perushim dos fariseus, seja na própria tradução da Septuaginta, seja no Novo Testamento, e depois vai aparecer, e ela vai ser o prato quente, né? Que você vai aparecer ali, na época do segundo século, foi a profecia de Daniel, uma das mais citadas ali, e para poder ter uma visão disso é o próprio Novo Testamento, uma das evidências mais fortes, onde menciona Gabriel, onde menciona o tempo. O próprio Jesus, né, seu discurso ali no templo, ele fala, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, hein, e vier a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, ele vai referir. Então, gente, olha, sabe que chegou o tempo. Então, né, saiam da cidade, vai dar orientação com respeito à profecia de Daniel. Hein? E quando você chega, por exemplo, não somente nas cartas, mas você chega em Apocalipse, Apocalipse é um livro no Novo Testamento totalmente ligado a Daniel, sobretudo. É ligado a todo o Tanar. É o livro do Novo Testamento que mais cita passagens do Tanar, mas sobretudo Daniel. Você vai ver toda uma estrutura ligada com Daniel, e só isso daí, juntamente com toda essa literatura apocalíptica, okay? Neste caso aqui, para a pessoa que fez a pergunta, recomendação aqui das seguintes obras, se você aí depois quiser procurar. Tem várias matérias, mas isso aqui é um tipo clássico desse material. Okay? Neste primeiro volume aqui desta obra, diz ali a pseudepigrafia, os pseudepígrafos do Antigo Testamento, é o título em inglês, né? A literatura apocalíptica e os testamentos. Então, este autor, o editor aqui, James Charlesworth, né, ele traz em inglês a tradução de várias obras que são somente apocalípticas do período do Segundo Templo. Okay? Então, isso aqui é uma obra, vem aqui, olha, e você vai ter aqui, veja só os títulos dessas obras. Okay? Volume 1. São obras que a gente pouco conhece porque não faz parte do nosso, vamos dizer assim, horizonte de estudos. Mas todas elas são obras que aparecem do segundo século, primeiro século antes da Era Comum e também primeiro século depois da Era Comum. E algumas do segundo século da Era Comum. Mas você tem aqui Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão, Testamento de Adão, okay? Letras, a Carta de Aristeias, que fala sobre a Septuaginta, mas também traz uma parte apocalíptica, o segundo livro de Baruque, o terceiro livro de Baruque, okay? O Apocalipse de Daniel, que não é o livro de Daniel, é um livro, outro escrito ali, tendo Daniel como personagem também. Okay? O Apocalipse de Elias, primeiro Enoque, primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, terceiro livro de Enoque, o Apócrifo de Ezequiel, o quarto livro de Esdras, o Apocalipse grego de Esdras, as questões, as perguntas de Esdras, a revelação, o Apocalipse de Esdras, a visão de Esdras, cada um desses é um livro diferente. Fragmentos do pseudo-poetas gregos, que é apocalíptico, o Testamento de Jó, hein? O Testamento de Moisés, o Apocalipse de Sadraque, o Tratado de Shem, de Sem, hein?
dos filhos de Noé lá. Hein? Oráculos sibelinos, mas é o oráculo sibelino judaicos. Tá? O testamento de Salomão, o testamento dos 3 patriarcas, o testamento dos 12 patriarcas, o Apocalipse de Sofonias. Hein? Tudo isso são obras que todas elas têm referências e trabalham em cima da profecia de Daniel. Está aqui. Ó. Então, alguém quer ler isso daqui, está aqui a edição em inglês. Depois você pode ler, procurar os outros textos lá, mas aqui é a edição em inglês dela. Tá? E depois, mesmo também nas obras não apocalípticas, você vai ter referências para Daniel. Mas não somente Daniel, mas vai ter aqui referências a Daniel em vários outros livros exclusivos históricos ali, e extensões do próprio livro de Daniel, que são parte pseudepígrafos aqui, vocês vão ter aqui. Vocês podem também dar uma lida aqui neste material, no 2º volume dele, que é as expansões do Antigo Testamento, as lendas, sabedoria e literatura filosófica, orações, salmos, odes, fragmentos de obras perdidas, foram perdidas, judaico-helenistas. Tá? Então, aqui é o 2º volume. São 2 volumes desta obra, e você tem aqui Daniel, é um dos mais citados neste material. Tá? Então, você vê quanto que Daniel teve uma importância ali. Fora disso, você pode também ver o próprio livro ali, os manuscritos do Mar Morto. Nós temos várias traduções ali. Uma boa tradução é esta de Florentino Garcia Martínez, né? Os manuscritos do Mar Morto traduzidos, textos de Qumran, em inglês também aqui. Hein? E você tem aqui um índice no final, onde estão as passagens também bíblicas, onde são citadas, e dos manuscritos. E um dos manuscritos bem encontrados em Qumran é o livro de Daniel. Hein? Você tem ali vários fragmentos de Daniel, mostrando a importância de Daniel para a comunidade de Qumran também. Hein? Ou no meio do manuscrito Mar Morto ali, ou para os essênios, depende de como se interpreta ali, mas entre os manuscritos Mar Morto, Daniel é encontrado de maneira bem marcante também. Então, tudo isso aí mostra, além de que, por exemplo, no Código de Damasco, por exemplo, você vai ver, ele faz várias referências à profecia de Daniel, né? Que já é um código anterior a ter descoberto esses manuscritos, mas depois vai aparecer nos outros manuscritos referências a Daniel também. Então, realmente, Daniel se tornou um livro muito, muito importante no período do Segundo Templo, com várias referências e várias obras, inspirando e sendo provavelmente a origem de toda esta tradição literária chamada apocalíptica, não é? Na cultura judaica e depois na cultura cristã também. Tá bom? Senhor, antes de eu responder dos chifres e por que a obsessão com chifres, que talvez, se a gente deixar lá para depois, ela vai sair do tema. Veio uma pergunta, por que da necessidade de usar pseudepígrafe? Por que se usava muito pseudepígrafe? E o que ela é, o que significa? Né? Que o senhor falou, alguns não sabem o que ela significa. Se pseudepígrafos são obras consideradas que são escritas, né? São obras, na maior parte delas, religiosas, né? Mas que botam o nome de um autor que não é o verdadeiro autor. Né? Por isso é pseudepígrafo. Por exemplo, vamos tratar lá sobre o Apocalipse de Elias. Ele apresenta como se Elias tivesse dado essa profecia. Mas toda a evidência dele mostra que ele surgiu bem no período do Segundo Templo, entre aí os períodos do primeiro século antes da Era Comum, primeiro século depois da Era Comum, okay? Tentando entender as profecias, os tempos e apresentando isso. Geralmente está muito ligado com grupos religiosos, diferentes seitas religiosas que existiam no judaísmo na época, okay? Ou no espírito que havia na época. E, sobretudo, uma razão que, pelo menos do ponto de vista que eu trabalho, é que uma razão disso é o próprio impacto do livro de Daniel. Tá? O pessoal, o livro de Daniel fez um grande impacto ali, e muita gente, ele se inspirou, muitas obras que tentaram ali seguir a linha de Daniel também. Né? E o tempo era um tempo de ebulição. Imagina, se Daniel, você tem um livro como Daniel, que prediz a vinda destes reinos, na medida que eles vão acontecendo, o efervescer religioso vai crescendo, 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 de uma maneira cada vez. Você vê o Império, o persa veio, o grego veio, né? E o grego fez misérias, e você tem
de um lado, pessoal apostatando para a cultura helênica, outros que querem ficar na cultura judaica, não é? E você vai ter aqueles embates e vai criar as seitas, vão surgir nesse contexto ali, e muito material ligado ao surgimento destas seitas religiosas. Okay? Isso é um fenômeno na antiguidade e no presente também, né? Você vê que hoje muitos grupos religiosos têm seus livros. Hoje você tem muito na formato de comentário, livro escrito, né, etc., que dá orientação para aquele grupo religioso. Isso aqui é a produção, como diz ali, representava a visão religiosa destes grupos na antiguidade. Okay? Mas eles botavam muito, Enoque e tal, tal. E é interessante que esses livros, além de ter a parte, provavelmente têm tradições muito antigas, okay? Que faziam parte da cultura judaica, a qual são incorporados escritos, que somente estavam em forma oral. Okay? E você vê isso, é muito comum também, você vai ter essa visão, porque não somente você, pessoal, mas você vê que o próprio Novo Testamento faz referência a um material desse, seja da ascensão de Moisés ou do livro de Enoque. Okay? Então, são materiais, culturas e eventos que estão na cultura judaica há séculos e que são incorporadas de alguma coisa acrescentada, interpretada a história. E aí vai. O fenômeno é bem complexo, mas a gente vê isso como resultado deste material religioso da época. Não é? Eles não tinham formado de escrever comentário bíblico. Né? Vou escrever o comentário bíblico do grupo tal. Não era bem assim. Tá? Apesar de nós termos lá, por exemplo, como Qumran, você tinha lá esse material, olha, Zacarias falou isso, a sua interpretação né? Aparece lá, e aplicam para a sua época ali. Mas outra maneira de escrever é escrever um livro bem semelhante, apresentando a visão religiosa, a interpretação deles na época. Né? E uma das razões que eu creio que isso daí foi o próprio livro de Daniel, sua profecia, que pôs uma efervescência religiosa muito grande, a ponto de o Talmud depois, posteriormente, séculos depois, ali dizer, gente, esse negócio aí, vamos parar com isso daí. Né? Mas, no outro lado, muitos dizem, não, nós temos de estudar, afinal, ele não só fala dos eventos, mas fala ainda do tempo dos eventos, temos de estudar sim. Hein? Sabe que já discutimos sobre isso, a visão judaica ela é complexa, não é sempre uma coisa só e está todo mundo de acordo, não. Então, isso existe no meio judaico até hoje. Ali. Com respeito aos chifres, esta é uma imagem muito forte em Daniel com respeito a reinos e poder, hein? Especialmente quando quer indicar uma divisão vindo de outro reino. Então, ele apresenta os animais ali, apresentou lá no capítulo anterior, não é? Os 10 chifres, depois o chifre pequeno, no capítulo 7. Aqui apresenta, usa uma imagem comum, porque chifre sempre tem essa imagem, tanto na cultura como na Bíblia também, de poder. Okay? O chifre representa um poder. Né? E esta é uma imagem muito usada em Daniel. E neste contexto aqui. Posteriormente, não vai ser mais usado. Esta é a última vez que é usado esse contexto de chifre. Mas é usado nos 2 pontos, que era o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, não sei se nós temos uma obsessão por chifre, porque são só 2 capítulos. Né? Então, no capítulo 9 já não fala de chifre nenhum. No capítulo 10 a 12 também não fala de chifre nenhum. Aí vai falar de reis. Rei do norte, rei do sul, mas não usa a figura do chifre. Mas no capítulo 7 e capítulo 8, sim. E eu creio que são 2 capítulos bem importantes. Usou a figura de animais, hein? E usou a ligação também de chifres, que estão ligados com o poder do animal, de atacar, de ferir, de machucar, de exercer o seu poder. Né? O chifre é usado, sobretudo, para isso daí. Né? Então, e também uma sequência do animal. Né? Você tem o chifre pertence ao animal. Então, nós temos ali estas imagens bem fortes, ali em Daniel 7 e Daniel 8. Tá? Professor, acho que é isso, então. Mauro, acho que não tem mais nenhuma aí também, né? Tá bom. Só mencionando o chifre depois vai aparecer também na profecia de Zacarias, viu? Mas provavelmente a influência do próprio Daniel, aí, tá? Do texto de Daniel sobre Zacarias, que vem um período posterior após o exílio babilônico. Tá? Professor, okay. Obrigado aí pela aula aí. Agora a turma já tem as cenas do próximo capítulo aí, para o próximo sábado. O próximo ali nós separamos, gente, primeiro porque acho que já está na hora, né? Vocês já estão aqui conosco desde as 11 horas, já é meio-dia e 34, então 1h30. É um bom período para o nosso
essa parte aqui, não é? Seria muito longo a gente poder entrar na questão do chifre pequeno, porque, como sempre, quando chega a este nível da profecia, você tem muitos detalhes. É. Como Não, mas... foi no capítulo 7 também. Então, não dá para a gente cobrir numa palestra só. A gente vai ter de entrar nos detalhes, e são detalhes, às vezes, complexos. Enquanto que esses dois primeiros foi relativamente simples e é bem direto, o outro é complexo, porque chega naquela parte que não é clara. É sempre um negócio meio indireto. Okay? Então, nós vamos ver isso. Então, a gente convida todos ali para a gente seguir esse estudo, porque este livro, este capítulo é extraordinário. Cada vez vai ficando mais específico, tá? Mas tem uma dimensão que não tinha até agora. Essa dimensão do santuário, a dimensão focada, ela é muito, muito importante. E nós aqui vamos aproveitar e aprofundar isso, então, no próximo Shabat. Ok? Obrigado aí, pessoal. Grande abraço para todos vocês. Bom ver aqui vocês de novo. Estamos juntos aqui, não é? Que Deus possa abençoar a cada um e com vocês, os seus familiares, neste final de Shabat ou nesse início de semana para aqueles que estão distantes ali. Grande abraço. Vê aí o Frossá dando um positivo aí, meu amigo Frossá. Saudade de você aí. Abraço a Sheila, viu? E a todos os demais amigos. Eu vou falar um por um, né? A gente conhece todo mundo aqui, a maioria que aqui estão conosco no Zoom. Saudade de vocês. Grande abraço. Que Deus abençoe. Shabbat Shalom. Veshavua Tov para todos ali também.